Que bom que você escolheu estar aqui na casa do Senhor para louvá-lo, engrandecer o nome do nosso Deus e aqui ter a oportunidade de louvar, de adorar, de agradecer e também de pedir, de colocar diante dele as nossas necessidades, como a palavra de Deus nos ensina. E nesse momento eu queria convidá-los a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, se conecta com o Senhor, para que estejamos preparados para este momento de culto. Que nós possamos estar aqui inteiros, mente e coração, totalmente sintonizados com o Senhor. Pai querido, Pai adorado, Senhor dos senhores, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, Pai, diante de Ti, ó Deus, nos colocando, ó Pai, à Tua disposição para Te ouvir, Senhor, para que o Teu Espírito Santo esteja a ministrar os nossos corações, Senhor. Também para Te agradecer, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos deu, Pai, pelo alimento que nos dá a cada dia, Senhor, pelos livramentos, Pai, que muitas vezes nós sequer percebemos. Te agradecemos, Pai, por esse amor maravilhoso. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o poder de sermos feitos teus filhos, Pai. E podemos, ó Deus, te chamar de Pai, Senhor. Saber que o Senhor nos ama, Deus. Saber, ó Deus, que o teu Filho se sacrificou na cruz para que nós possamos ter a vida eterna. Pai, muito obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor incondicional, Senhor. Obrigado pela comunhão dos irmãos, Senhor. Pai, que isso seja uma constante em nossas vidas, Pai. Que nós possamos, ó Deus, aprender com o teu amor, Senhor. E praticar, ó Deus, amando uns aos outros, apesar dos outros. Ignorando os defeitos, amando a pessoa. Porque este é mandamento do Senhor. Nos ensina, Pai, a cumprir esse mandamento. Nos ensina a amar as pessoas que são difíceis de amar, Senhor. Coloca no nosso coração o desejo de sermos fiéis a Ti, Senhor. De obedecermos, ó Deus, aos Teus mandamentos. Nos dá direção, ó Pai, em tudo que fizermos. Que nós sejamos, ó Deus, servos do Senhor. Prósperos, Senhor. Prósperos em tudo. Prósperos na nossa vida espiritual, sobretudo, Senhor. Que a cada dia, ó Deus, o Senhor nos ajude a matar o nosso eu, a nossa carne, Senhor. E que o Teu Espírito esteja cada vez mais vivo dentro de nós, ó Pai, dominando todas as áreas das nossas vidas. Nós queremos colocar as nossas vidas, ó Deus, no Teu altar. E pedir, ó Deus, dirige-nos, ó Pai. Nos dá, Senhor Deus, a Tua direção. Coloca-nos, Pai, no centro da Tua vontade. Faz de nós, ó Deus, cada vez pessoas melhores, servos melhores, pais melhores, filhos melhores, amigos melhores. Nos ajuda, Pai, a superar as nossas limitações. Perdoa, Pai, os nossos erros. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos abençoa, no nome de Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica, queridos. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 35 a 42. João, capítulo 1. Eu começarei lendo e os irmãos, na sequência, faremos de forma responsiva. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem?
venham e verão. Então foram, por volta das 16h, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão, e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Queria convidar o grupo que vai nos conduzir aqui nos hinos. Cantaremos e entoaremos hinos de louvor ao nosso Deus nesse momento. Obrigado. Vamos começar com o hino 322, Castelo Forte. 323, desculpe. Sendo que na última estrofe, apesar da projeção sair a letra do cantor cristão, nós vamos cantar a letra do HCC, que fez uma atualização que ficou melhor. Mas a gente sabe de cor, tanto uma como outra, a gente canta mesmo assim.
4, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sigo amado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, no pecado vil me livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. O poder de Cristo vence, minha vida salvará. No perigo que se cala, Ele poderá livrará. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura ver-me me envatecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, tenha meu Senhor e Rei Emanuel. O poder de Cristo vence, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Como me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Não deixarei, mais fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. O poder de Cristo vence, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Dois hinos maravilhosos. E agora nós vamos ter a oportunidade de orar. Eu queria trazer alguns motivos de oração. E nós faremos a oração pelos pastores, líderes e professores da EBD. Para essa oração, eu queria convidar minha querida ministra de música, Malu, vem aqui à frente. Nós vamos orar também pela unidade e comunhão entre os irmãos. Vou convidar a Érica. Vai orar pela unidade e comunhão entre os irmãos. E nós vamos orar também pelos novos convertidos e pelo discipulado. Eu queria convidar a minha querida irmã Beth. E o último tema aqui que nós vamos estar
colocando diante de Deus, nós vamos orar pelos ministérios da igreja, os diversos ministérios da igreja. E eu quero convidar a minha querida irmã Tati. Então, recapitulando, Malu vai orar pelos pastores, líderes e professores, pela unidade e comunhão entre os irmãos, é o segundo tema, Érica, pelos ministérios da igreja, pelos novos convertidos discipulados da irmã Beth, e Tati, pelos ministérios da igreja, os diversos ministérios. Malu, começa. Oremos, irmãos. Pai celestial, Deus poderoso, Deus criador de todas as coisas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, louvando o Teu nome, Senhor, nesta quinta-feira. Queremos exaltar o Teu nome, Senhor, reconhecendo o Senhor em todas as coisas das nossas vidas. Perdoa as nossas faltas contigo, Deus. E neste momento, Senhor, quero clamar pela vida dos nossos pastores. Clamar pela vida do pastor Cláudio, da sua família. Pela vida do pastor Júnior e sua família. A vida do nosso pastor Paulo, Senhor, e sua família. Que o Senhor os sustente debaixo da tua poderosa mão. Deus, quero te pedir em especial pelo nosso presidente, o nosso pastor Paulo, Deus. Que o Senhor tenha enchido de graça e sabedoria. Sabemos que não é fácil. São tantas as lutas, as guerras espirituais, emocionais. Que o Senhor sustente o teu filho, Pai, em nome de Jesus. Nós o amamos e como igreja nós estamos orando por ele. Que o Senhor continue o enchendo de sabedoria para continuar conduzindo a tua igreja, o teu povo, nos conduzindo, Pai. Eu também te clamo pelo ministério de música da nossa igreja. Obrigado, Senhor, por servir, Jesus. Por ter esse prazer em servir o teu nome de uma maneira tão espetacular, tão graciosa que é a música. Assim como o Senhor nos orienta a sermos bons naquilo que fazemos, praticarmos com excelência para apresentar o melhor a Ti, nosso louvor e a nossa adoração. Tende misericórdia de nós, Senhor. Transforma os nossos corações para que possamos Te servir. Toma conta de cada um que serve no ministério de música dessa igreja. Cada corista, cada instrumentista usando seus instrumentos, usando o instrumento da voz. Deus, obrigado, Jesus, por cada um deles que se esforçam também, se disponibilizam para estar nos ensaios. Obrigado, Jesus, nós temos uma grande jornada que é o aniversário da nossa igreja. E o próximo será o Natal. Então que o Senhor os encha, Senhor, de graça, dando ânimo e sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. Te peço por cada líder, Senhor, da nossa igreja, por cada diretor de departamento, de som e imagem, de comunicação, de oração, de missões, da miséria. Senhor, eu posso esquecer de algum, mas o Senhor sabe de todos eles. O Senhor sabe de cada um que está à frente e que põe o seu coração e dobra os seus joelhos, Senhor, para que aquele ministério possa acontecer. Eu te sou grata, Jesus, porque eu vejo cada parte dessa igreja funcionar. Em meio a tantas dificuldades e tantas lutas que encontramos na nossa sociedade. Mas o Senhor está conosco, o Senhor tem unido o teu povo, apesar de nós. Tem misericórdia, que o Senhor continue sustentando. Sustenta cada professor de EBD que com graça, com tanto carinho se prepara para dar aula naquela manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos porque o Senhor providencia sempre pessoas para que estejam nos ensinar, que estejam conosco, que estejam conduzindo uma classe. Que o Senhor continue enchendo de sabedoria também eles e tua graça. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado pelos 112 anos que o Senhor até aqui nos ajudou e permitiu viver. Continua, Senhor, com teu povo. Continua conosco. E quando estivermos fracos, que o Senhor nos fortaleça para o louvor da tua glória, Jesus. Repreendo, Senhor, todo o mal. Repreendo em nome de Jesus toda a artimanha do diabo sobre a tua igreja. E que venhamos, Senhor, a derramar os nossos corações e quebrantar as nossas vidas diante do Senhor. E que todo plano, tudo que está no nosso coração que não te agrada, que o Senhor lance fora. Para que o teu corpo cresça e que cada membro
trabalhe para teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, ainda em Tua presença, Senhor Deus, quero Te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos juntos em comunhão. Comunhão essa, Senhor Deus, que nós queremos que perpetue por todos os dias de nossa vida. Nós temos um exemplo real, que é o exemplo de Jesus Cristo. O quanto Ele amou, o quanto Ele comungou no partir do pão. Os discípulos dele, seguindo o seu exemplo, andando de casa em casa, compartilhando seus bens, a palavra do Senhor, disseminando o Evangelho, discipulando pessoas, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E que nesse momento, Pai, nós possamos voltar os nossos corações ao Senhor e entender que Jesus Cristo é o nosso exemplo maior e vivo e verdadeiro de amor e de comunhão. Espírito Santo, como já foi orado aqui nessa noite, se existe algo em nós que não é bom, que o Senhor retire de nós e que lance fora. Que não nos desviemos, nem olhemos para a direita, nem para a esquerda, ou para quaisquer comentário, mas que mantenhamos os nossos olhos voltados para o Senhor, entendendo como viver a Tua palavra, tratando uns aos outros, ó Pai, sem exceção de pessoas, amando uns aos outros, cumprindo a Tua vontade, o Teu ide, servindo ao Senhor uns com os outros, em espírito e também em amor e em verdade, porque é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor sonda e vê e contempla as intenções e motivações do nosso coração. Então nos ensina, Jesus. Se em algum momento falhamos, nós te pedimos, perdoa-nos e nos ensina a viver de uma maneira que agrade, que alegre ao teu coração. Nos leva cada vez mais a cumprir, exercitar a tua palavra, confiar no Senhor, andar na sua presença, responder ao seu chamado e mergulhar, Senhor, de vez no rio da tua unção. Porque é da tua presença que nós precisamos. Se nós somos cheios do teu amor, da tua presença, da tua vida em nós, nós podemos emanar e exalar o bom perfume de Cristo e agir em amor e graça e comunhão uns com os outros. Então que em nome de Jesus, esse seja o desejo do nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Pai querido que estás nos céus, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, em comunhão com os nossos irmãos, para te adorar. Tu és digno de toda honra e de toda glória. Nós agora clamamos a Ti, meu Deus, pelos novos convertidos aqui da igreja. Pai, fertiliza o coração de cada um deles, para que eles possam aprender com a Tua palavra, meu Deus, como servir a Ti com excelência, como viver em santidade. Pai, prepara os discípulos, meu Deus, e os discipuladores, meu Deus, que vão cuidar de cada um, para que ensine com excelência, no temor do Senhor, fazendo o melhor para a Tua glória, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que haja excelência e amor em cada irmão para interceder pelos novos convertidos, pelos novos, que sejamos acolhedores no nome de Jesus. Amém. Deus, nós louvamos o Teu nome, porque nos escolheste para sermos membros do Teu corpo, Deus. Membros do Teu corpo, Senhor. E nesta noite, como igreja, Senhor, nós queremos orar, Senhor, a Ti, clamar a Ti, Senhor, que Tu estejas, Senhor, cuidando de cada ministério desta igreja, Deus. Ó Deus, cuida, Senhor, daqueles líderes, Senhor, de cada ministério, Senhor, dando estratégias, Senhor, dando amor também, Senhor, pelos seus liderados, Senhor, que eles possam crescer, Deus, esses ministérios cresçam, Senhor, na graça, no Teu conhecimento, Senhor, em comunhão, Senhor,
Em nome de Jesus, Senhor, que cada membro do teu corpo, Deus, possa crescer, Deus, na graça e no conhecimento da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria aos nossos líderes, Deus, para que nos conduzam, Deus, por caminhos eternos. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar o grupo de louvor. Nós iremos louvar e adorar o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Convido a congregação a se colocar em pé, para nós o adorarmos com alegria, com cânticos, com palmas. O domínio e o poder pertencem a Jesus. Louvamos. Com palmas. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e o poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Só a congregação. E o Pai e o Pai o coroou. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Aleluia. Amém, Jesus. Vamos adorar em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, Te adoramos, te adoramos. em espírito, em verdade, Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Cante ao Senhor.
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Meu prazer é teu louvor, onde flui o amor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, declare novamente: Espírito, enche a minha vida com toda a sua força. Espírito, faça dessa música sua canção, sua oração. enche a minha vida. Clame pela presença do Espírito Santo de Deus. Enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, mais uma vez. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus.
todo nosso ser. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser. A ti. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra e louvor somente a ti, Deus. Aleluia. A igreja pode estar. Oi. Eu gostaria de convidar o irmão Dinho. O pregador dessa noite. Irmão Dinho é apelidado de Edivaldo, né? Eu quero orar por você, querido. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. E porque, ó Deus, nós cremos que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações essa noite, Pai. E nós queremos colocar a vida de Dinho, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que Ele traga para nós essa noite aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Ó Deus, que seja uma palavra fiel a Tuas Escrituras, Senhor. Ó Deus, que Ele seja instrumento nas Tuas mãos, inspirado pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja seja edificada essa noite, no nome de Jesus. Obrigado, Cláudio. Recebo com muito carinho a palavra de Cláudio, que é um amigo de longas datas. E queria agradecer também à igreja pelo carinho que tem dado a mim. Tá bonita a igreja hoje, viu, pastor? Quando a gente chega aqui na frente, irmãos, é um presente que eu vou te contar, viu, irmãos? Acho que todo mundo tinha que ter essa oportunidade. Porque eu queria ter várias bocas para sair beijando todo mundo, sabe? Porque a igreja do Senhor é algo maravilhoso. É uma responsabilidade muito, mas muito grande mesmo estar falando a vocês nessa noite. Eu estava falando para a Malu, falei para a Cláudia também, que eu tinha muita coisa para dizer para vocês hoje à noite, muita coisa mesmo, sabe? Mas o Senhor livrou você de todas elas. Porque falar é comigo. Mas o Senhor me disse uma coisa durante essa semana. Ele disse, você só tem uma coisa. Só tem uma coisa. É unção. Qualquer coisa além disso não serve. Eu tenho José, se eu der trabalho, você me avise, viu? O último irmão, o último câmera que me filmou, teve que fazer ergométrico depois para ver o coração. Porque eu fico me movimentando e a pessoa fica atrás de mim e aí já vai, né? Pois é. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos, que toda vez que eu vou pregar, eu sempre faço analogia de um parto. Pronto. Quando a mulher... Deixa eu testar isso aqui logo, irmão. É aqui? Ah, ok. Tudo bem. Aponta para onde, irmão? Para cá? Para cá? Para cá? Tem que ligar? Tá ligado? Irmão, me ajude aqui. Enquanto eu falo aqui, você ajuda, depois eu... Quando eu vou pregar, eu faço a analogia de um parto. Como é um parto? Como é um parto? A mulher tem 9 meses. Foi o que eu fiz de errado, depois você me avisa aí, irmão. Pronto. A mulher tem 9 meses para gerar uma criança. Normalmente eu tenho 9 dias no máximo, né, para gerar um sermão, no máximo. A mulher tem 9 meses para gerar uma criança. Depois que a criança nasce, parece que tudo é ressignificado. Aquela barriga deixa de fazer sentido. Só fica, a mulher começa a reclamar que a barriga está mole, os peitos, essas coisas todas aí, né, irmão? Que não dorme direito, mas há uma ressignificação daqueles 9 meses. A criança toma conta do ambiente, é algo diferente. Por mais que você espere, por mais que você passe 9 meses,
quando você... Eu já tive 2 filhos, né? Não parei, né, claro. Mas já tive 2 filhos. Então, quando você tem uma criança, você vai para cima dela e fica olhando os dedinhos. Está tudo ok, está tudo certinho. Graças a Deus nasceu com saúde. Não é? Pois é, o sermão é assim. O sermão, a gente prepara, mas... Vou parar isso aqui, senão vai ficar... Está gerando legenda aí? Não, né? Não. Ok. Mas aqui estava. Mas Deus sabe onde vai nos levar. Deus sabe. Esse sermão que eu estou trazendo hoje à noite, que o Senhor me deu hoje à noite, eu já preguei 3 vezes sobre esse texto. 3 vezes. Nenhuma vez foi igual à outra. Né? E quando eu botei esse slide, eu comecei a preparar, eu tinha orado a Deus, foi aí que Ele falou para mim, você só tem unção, você não tem mais nada. Você não tem conhecimento, você não tem nada. E é muita responsabilidade falar para vocês. O que a gente está falando hoje à noite aqui, Projeto Genezaré. Por que é que eu botei o Projeto Genezaré? Vocês vão entender, espero em Deus que eu tenha a capacidade de passar para vocês o que é o Progresso Genezaré, o projeto. Nós temos em nossas vidas, quando a gente criança ainda, a gente pensa, muitos queriam ser bombeiros, o outro quer ser médico, o outro quer ser policial. Irmãos, eu queria ser caminhoneiro, irmãos. Era o meu sonho. Depois o nosso sonho vai mudando. A gente vai aumentando o nosso projeto. E aí, um cara lá resolve, eu vi, o irmão estava falando de Santos Dumont, que fez o avião, estava falando com a irmã aqui, não foi, irmã? E disse que tem sim, você, não sei, irmãos White, não sei como é o nome deles, lá dos Estados Unidos, que reivindicam também. Né? Todo mundo quer ser pai de grandes projetos. Né? Então, eu passei na Ponte Rio-Niterói, fantástico. Né? A gente vê a Torre Eiffel, enorme, daquele jeito. Então, o Grand Canyon, né? Quem já viu essas coisas todas aí, quer dizer, o Grand Canyon foi Deus que fez, né? Esse projeto não dá para a gente comparar com ninguém, não. Ninguém vai igualar isso. Mas nós queremos projetos grandes. Mas você sabe o que acontece? Nós somos alcançados em nossas vidas por projetos pequenos. Projetos insignificantes. E às vezes a gente chama esses projetos de criação, família, estar na igreja, cantar de vez em quando. Olha, eu falar em cantar, que upgrade maravilhoso, viu? De quando eu cheguei para agora, ver se meu irmão, que coisa maravilhosa. Parabéns, viu, irmãos? Que igreja rica nós temos, cheia de talentos, né? Poxa, eu vinha para as quintas-feiras por causa da coinonia, sabe, pastor? Que é muito maravilhosa, viu, pastor, lá atrás. Viu? Aliás, eu tomei 2 sustos, que eu vim 2 semanas que não tive. Eu fiquei triste, que não se repita. Hoje tem, pastor? Hoje tem, né? Pastor, não me assuste não, pastor, que eu tenho que terminar o sermão. Eu tenho que terminar. Mas agora com esse grupo aí, que maravilha, irmãos. Fiquei muito feliz. É bom a gente ver a igreja funcionando, certo? Então, nós somos tomados por projetos pequenos. E vocês vão entender que, às vezes, os projetos pequenos é que movimentam as nossas vidas. Porque o ser grande e o pequeno perpassa por uma observação pessoal. Não é a observação de Deus. Você quem quantifica, você quem qualifica esses projetos. E, às vezes, você, tomado pelos insucessos, de estar repetindo a mesma coisa sem conseguir, ou pelo maligno efeito comparativo com outras pessoas que são megalomaníacas, outras bem-aventuradas que Deus deu o prazer, o poder de fazer grandes coisas, não importa, isso não compete a gente se sente pequeno. Então, vou trazer para vocês o projeto Genezaré. Antes, a gente vai fazer a leitura bíblica, porque é bom, né? É bom a gente fazer a leitura bíblica, aqui eu não vou enxergar, eu vou ler aqui no meu, depois vocês vão acompanhando, tá bom? Vamos ler então em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 27. Nós temos a mesma passagem também em Marcos, nós temos também lá em João, também. Os textos se completam, tanto nesses sinóticos quanto também em João, também a gente vê detalhes diferentes de um para o outro. Então a gente vai ficar aqui em João capítulo 14, 22 a 27. E diz o seguinte, vamos lá? Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Leiam. Entretanto,
andaram treinando. Vocês andaram treinando, porque está tudo bonito, certo? Parabéns. Continue. Coisa linda, irmão. Vocês leem melhor do que eu. É muito bom. Nós estamos aqui, eu estou trazendo para vocês aqui a imagem do Mar da Galileia. Na verdade, é mais terra do que mar, nessa imagem. Mas é para a gente sentir como a atualidade não consegue apagar a história. Não é? É muito bonito a gente perceber que nessas águas Jesus andou. É muito bonito a gente perceber que nessas águas os discípulos navegaram, remaram. É bom entender que nesse local aí, na Galileia, né, nós temos a Galileia mais acima, nós temos Samaria e nós temos a Judeia. E mais ou menos, irmãos, em torno, nós temos na Bíblia entre 35 e 40 registros de milagres do Senhor. Ele fez muito mais, certo? Mas em registro está em torno disso. Mais ou menos metade foi feito nesse local. Muitos em Cafarnaum, certo? Muito. E aí a gente está vendo mais uma ideia do Mar da Galileia, que, na verdade, não é um mar. Não é? É um lago, certo? Que é alimentado pelo Rio Jordão. Certo? E agora eu queria mostrar para vocês onde nós estamos. Aqui é o Mar da Galileia, lá em cima, certo? Também chamado de Tiberíades, certo? Ou Genezaré, ou também de Quino, ou Kineret. No Antigo Testamento é chamado disso porque, e vocês vão saber por quê. Eu só estou falando isso porque eu quero que vocês se lembrem disso, certo? Por isso que é importante. Eu nem sei hebraico direito, irmão. Não sei nem português, quanto mais hebraico. Então, mas é bom que vocês saibam, certo? Então, nós estamos lá em cima. Aqui nós temos o Mar Morto, lá nós temos o Lago de Tiberíades, que é também Genezaré e que é também... Como é o nome? Mar da Galileia, muito bem. E Kineret, que é do hebraico, que na verdade dizem os estudiosos, eu não sei se é isso, certo? Não sei. Que vem da palavra quino, que é harpa. Por que harpa? A gente vai entender por quê. Quando você olha aqui, o Mar da Galileia, ele tem uma forma de harpa, tá vendo? Ele tem uma forma de harpa. Esse lugar que vocês estão vendo assim esbranquiçado aí, é porque eu queria deixar marcado, mais ou menos marcado, a região que corresponde à planície de Genezaré. A planície de Genezaré deu nome ao sermão, certo? Que é o projeto Genezaré. Por que Genezaré? E vocês vão ver que quando você começa a estudar os evangelhos, que você vai ver Mateus, que você vai ver Marcos, que você vai ver João, você vê que não há consistência nos nomes. Em João, por exemplo, ele fala de Cafarnaum. Mas por que isso acontece? É porque, na verdade, a região era Genezaré. Cafarnaum fazia parte desse largo, dessa planície de Genezaré. Lembra daquelas cidades que o Senhor diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Tirando Corazim, as outras duas estão aí. Corazim está mais ao norte, certo? E aqui, nesse lugar, fechando, nós estamos aqui no lugar onde tudo aconteceu. Foi aqui, entre Tabgar e Cafarnaum. O deslocamento, por incrível que pareça, vocês veem assim, aí você já tem gente assustado aí, né? Depende, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque a Bíblia fala em atravessar o Mar da Galileia. E o irmão está mostrando um deslocamento paralelo à margem. É porque, na verdade,
não atravessou mesmo não, irmãos. Certo? A Bíblia não se propõe a fazer nenhum compêndio de geografia ou histórico, nada disso. A Bíblia traz a palavra de Deus. Quem escreveu isso aí, quem escreveu foram homens que escreveram, que alguns não tinham nem, vamos dizer assim, não eram alfabetizados. Certo? Como, por exemplo, Pedro, André, Tiago, João. Né? Quem vê João, na sua teologia, certo? Não pode entender como é que João falou tanta coisa assim, né? Bem, isso aí é outro estudo, certo? Mas eu queria que vocês percebessem aqui que eu coloquei ali 2,54 quilômetros, que é o espaço de onde Jesus fez a multiplicação dos pães, onde os discípulos entraram, até Cafarnaum. Eu estou usando Cafarnaum porque eu estou usando o texto, nesse momento, de João como a rota final. Em João diz que eles chegaram a Cafarnaum. Onde ficava Cafarnaum? No largo, na planície de Genezaré. Certo? É como dizer que você veio aqui para Aracaju, certo? E alguém disse, não, ele foi para Sergipe. Mesma coisa. Certo? Então, a ideia do texto não é trazer para você, será que a geografia está certa? Não, a ideia não é essa. Mas eu queria que vocês observassem que essa linha que tem uma escala assim, certo? É deslocamento. Vamos lembrar das aulas de física lá do 2º grau? Vocês se lembram da aula de física? Se vocês se lembram, ótimo, porque eu não. Então, veja só. Na aula de física, a gente tem deslocamento, que é uma grandeza vetorial, né? Então, deslocamento, ele tem sentido. Ele tem um sentido para ir. Certo? E tem um espaço percorrido, que é isso aqui. Essa linha azul, aqui é o espaço percorrido. O espaço percorrido é muito maior, porque a gente se livra de ondas, a gente se livra de barrancos, se livra de acidentes, certo? E não pode andar muito perto da margem. Quem já pilotou barco sabe, né? Eu não sei, mas eu aprendi porque eu tive que pilotar um barco uma vez, do meu cunhado, e ele ficou me ensinando. Então, só fiz uma vez. Então, já sei, né? Fiz uma vez, já estou craque. Então, esse é o espaço percorrido. O que é que eu quero, de antemão, antes de começar de vez com isso aqui, com essa palavra, é explicar que, às vezes, na nossa vida espiritual, nós temos um deslocamento igual a 0. Às vezes, nós temos um deslocamento negativo, porque deslocamento é vetorial, eu tenho sentido, eu tenho que ir numa direção. Agora, o espaço percorrido pode ser uma parábola, pode ser uma elipse, pode ser helicoidal, não importa. E o deslocamento e o espaço percorrido pode ser zero? E aí, como é que diz? Espaço percorrido pode ser 0 ou não? Pode ser 0. Espaço percorrido pode ser 0. Ele não pode ser negativo, mas pode ser 0. Então, às vezes, irmãos, deixa eu botar o microfone aqui. Eu estou aqui e meu espaço percorrido é esse, é daqui para aqui. Mas quando eu digo o meu deslocamento, se eu voltar para o microfone, meu deslocamento foi 0. Eu saí daqui e voltei para aqui. Assim acontece na nossa vida espiritual. Nós saímos, giramos e às vezes ficamos no mesmo ponto. Quando o pastor Cláudio falou no meu aniversário, ele citou lá em Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando ele diz ensina-nos a contar, certo? Essa contagem é progressiva. Essa contagem, quem nasce, vamos colocar na cronologia, quem nasce, se não morre, vai fazer anos de vida. Certo? Mas quem nasce, necessariamente, não progride em tudo que deveria progredir. E é esse o nosso desafio como cristão. Aprender a contar dias que chegue a uma soma qualitativa e não quantitativa. A sabedoria que o Senhor nos dá, aquilo que Ele coloca em nossa vida é qualitativo. Nós precisamos crescer. O coração sábio, ele depende de tempo, porque você tem que contar algumas coisas, mas você pode, dentro do que o Senhor te proporciona como experiência de vida, você pode crescer muito. Então, a gente já sabe
A gente já sabe que a gente está aqui, olha. Opa, eu passei, foi? Pronto. A gente está aqui com uma nuvenzinha particular. O nosso raiozinho particular da nossa cabeça. Esquentando o nosso juízo. Porque eu não consigo fazer muita coisa. Mas apesar de tudo isso, tem uma palavra que eu não quero que vocês se esqueçam. Essa palavra aqui, compeliu. O Senhor insistiu. E que projeto é esse? O projeto de Nazaré. O projeto de Nazaré foi um projeto que Deus propôs aos seus discípulos. Jesus. Entrem no barco e vão até Cafarnaum. Saiam daqui. Eu quero que vocês vão embora. Nós tínhamos lá 4 pescadores, um cobrador de imposto, 7 sem profissão e um desconhecido. Eita, começou a heresia. O irmão colocou um desconhecido que não está na Bíblia. Onde está esse desconhecido? Esse desconhecido está aqui dentro. Esse desconhecido sou eu e você. A minha proposta hoje à noite é colocar você dentro desse barco. A proposta de Jesus nessa noite é fazer com que você obedeça. E obediência, eu coloquei um capítulo especial para a obediência, certo? A obediência, primeiro, eles não queriam. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu acho interessante. Quando eu quero saber se eu estou obedecendo ou não, eu mapeio aquilo que eu não quero fazer. Aquilo que eu não quero fazer é a área de obediência. Porque aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer de qualquer jeito. Às vezes nós, na nossa lida dentro da igreja, no nosso ativismo, em nossos ministérios, e às vezes até nas nossas comunidades onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, nós queremos fazer aquilo que nós gostamos. Beleza, pode fazer, pode continuar fazendo, certo? Mas não diga exatamente que é obediência. O caminho de segurança, e eu não quero fazer aqui um tratado sobre isso, eu só quero estartar vocês para essa importância de você saber mapear. A obediência normalmente está naquilo que nós não queremos fazer. Naquilo que é difícil, aquilo que dói, aquilo que atrapalha, aquilo que demanda tempo, aquilo que demanda dor, aquilo que demanda perdas. Às vezes nós queremos obedecer sem perda. E eu vou gastar um tempinho mais nessa obediência, porque eu queria falar para vocês, lá em 1 Samuel, capítulo 15, certo? No versículo 3 eu coloquei aí, mas ele vai aí até mais embaixo, quando o reino de Saul foi tomado. O Senhor chegou para Saul, pega aqui. O Senhor chegou para Saul e disse assim, olha, vá lá, pegue os amalequitas, mate os amalequitas, mate tudo, não traga despojo, não traga nada e volte. Foi o que Samuel falou para Saul. Saul pegou o seu cavalo, saiu disparado e foi lá e matou os amalequitas. Mas Saul fez algo melhor do que o que Deus mandou. Olha que absurdo. O pastor vai deixar eu pregar. O pastor já está me olhando ali. Rapaz, esse cara está dizendo que Saul fez melhor do que Deus. Como é que pode? Pois é, irmãos. Saul fez melhor porque o Senhor disse para ele matar todos. E eu vou dizer a vocês, não se assuste não. Matar mulheres e crianças. Mulheres e crianças. Saul pegou o rei Agag, trouxe o rei Agag consigo, pegou os despojos que tinha de melhor e trouxe. Você sabe o que acontece, irmãos? Quando nós vamos obedecer a Deus, principalmente quando a gente procura conceituar pecado, nós temos 2 filtros importantíssimos em nossas vidas. O filtro da moralidade e o filtro da ética. O que acontece com o filtro da moralidade e o filtro da ética? Eles estão na vitrine da sociedade. Na sociedade, tudo que é imoral e é antiético é errado. E eu traduzo isso, certo? Como pecado. Beleza. Mas às vezes, irmãos, existe algo que foi o que acometeu Saul, que foi o que Moisés ou Samuel falou para ele, que é o aspecto espiritual, que é a rebelião contra Deus. Na rebelião contra Deus, quando você se insurge contra o Senhor, às vezes nós estamos sentados nas igrejas
E as pessoas apontam para você, apontam para mim e não conseguem ver imoralidade, não conseguem ver atitudes antiéticas, mas eu sou uma pessoa que estou me insurgindo contra o Senhor. A rebeldia faz com que você fique calado. A rebeldia é algo silencioso que carcome a espiritualidade e não nos permite que cresçamos. E ninguém pode apontar o dedo para você e você olha para irmãos que têm 30, 40, 50 anos dentro da igreja e você vê ele está naquele mesmo lugar sentado. Se você perguntar, ele vai falar a mesma coisa para você. E se você apontar para a vida dele, você não vai achar nada de errado. Porque ele passou pelo filtro da moralidade e da ética. Saul fez isso. Saul fez melhor do que o que Deus pediu. Deus mandou ele matar todo mundo. O que foi que Saul fez? Todo mundo não. O rei, eu vou trazer o rei. Deixa tudo aí não. Eu vou trazer os despojos e vou fazer o que com os despojos? Eu vou oferecer sacrifício ao Senhor. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Dentro da nossa beleza moral e dentro da nossa beleza ética, se esconde a espiritualidade carcomida. Nós gostamos do verniz da ética. Nós gostamos do verniz da ética, da moralidade, mas nós estamos tendo um projeto em que o nosso deslocamento é negativo. Lembra que eu falei que o deslocamento vetorial ele pode ser positivo como pode ser negativo? Então a gente está passando dia após dia, mas o meu deslocamento em relação a Cafarnaum não chega. Eu não chega. E por que eu não quero obedecer? O que é que acontece com Cafarnaum que... Eu passei pouco agora. O que aconteceu com Cafarnaum que eu não quero deixar ir para aí? Opa. Eu passei aqui, não foi, irmãos? Ok, muito bem, está aqui. Certo? Então, o que é que acontece que a gente não consegue se desvencilhar? Eu queria falar para vocês algo que é muito importante, que a gente precisa se aperceber. Hoje em dia nós vivemos num período midiático. A mídia é importante. Grande dragão. A mídia, irmãos, pelo amor de Deus, eu não quero falar de ideologia, eu não quero falar disso. Em nome de Jesus, não tem nada a ver com isso, viu? Pelo amor de Deus. Mas a mídia precisa ser controlada, né, irmãos? Por quê? Porque a mídia tem força para movimentar a sua vida. O que as outras pessoas pensam leva você a pensar igual. Hoje em dia, você consegue repetir o que é engajamento. Engajamento, alguém sabe o que é? Alguém sabe o que é like? Sabe o que é monetização? Sabe o que é shadowban? Todo mundo sabe o que é isso. Porque nós somos movimentados pelo que os outros pensam. O que aconteceu com Saul? O Senhor disse, agora vai, pois, fere os amalequitas e destrói tudo o que tiver. Aqui, no versículo 9, diz assim, Saul e o povo pouparam Agag. Quem foi que poupou Agag? Saul e o povo. Saul não estava só. Saul não estava só. Depois de repreendido, ele chamou Samuel e disse assim, não, leve-me ao povo para que eles me recebam. Saul estava preocupado com isso. Tem mais, viu, irmãos? Tem mais. Eu deixei aqui separado, porque eu sabia que eu ia me atrapalhar se eu não fizesse isso. Está aqui. Eu vou ler para você aqui, viu? Para vocês. Isso aqui vocês não vão precisar ler, não, que eu leio. Vocês leem muito bem, mas deixa eu ler isso aqui. Tá bom? De madrugada, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao cordeiro e eis que ele levantou para si um monumento e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Saul tinha levantado um altar. Tem impressão que você vai cair, né? Saul tinha levantado um altar para ele. Irmãos, vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês não precisam responder. O Senhor mandou Saul atacar os amalequitas. Saul pegou o seu cavalo e, foi em disparada. Quando chegou lá, ele não fez o que Deus queria.
ele fez outra coisa. Fez melhor, entre aspas. Mas eu pergunto a você, quando Saul começou a desobedecer a Deus? Você já pensou? Quando Saul começou a desobedecer a Deus, ele fez tudo certo. Ele fez tudo certo. Só no final que ele fez aquilo. Mas quando ele começou a desobedecer a Deus, eu vou dizer, foi quando ele subiu no cavalo. A rebelião de Saul mostra que ele estava muito mais importunado pela presença de Deus na sua vida, que estava fazendo com que ele tomasse atitudes que ele não queria. E o que ele fez? Ele fez um altar para se enaltecer. Às vezes, irmãos, nós fazemos tudo certinho na igreja. Não só na igreja, na rua, na política, no trabalho. É tudo certinho. Porque nada está dentro daquele filtro da moralidade e da ética. Mas nós estamos nos rebelando contra Deus. Desde o momento que subimos no cavalo. Desde o momento que nós decidimos obedecer, nós já estamos desobedecendo, porque o Senhor olha a intenção do coração. Por isso que o texto nos diz que o Senhor compeliu os discípulos a subir no barco. Aí Samuel disse para Saul, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não gosto desse termo sacrificar aqui, porque sacrificar ele pode ser mal interpretado. Porque, afinal de contas, sacrifício é uma coisa muito pesada, né? Mas não aí. Não aí. O sacrifício era um rito. O sacrifício era uma liturgia. O sacrifício ele era preparado. O sacrifício ele era majestoso. Era fantástico. Todos faziam. Né? Lembra-se lá do Salmo 51, 17? Certo? Sacrifício para o Senhor é o coração. Não é isso? Certo? Então a Bíblia está dizendo, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor está dizendo assim, olha, obedecer é melhor do que cultuar. Obedecer é melhor do que vir à igreja. Obedecer é melhor do que estar aqui pregando. Obedecer é diferente. Importa obedecer, Saul. Importa obedecer. E aí o Senhor fez com que seus discípulos subissem ao barco. O que acontece com a subida no barco? Por que os discípulos não queriam subir? A Bíblia diz, olha, compeliu, ele insistiu, ele disse, vocês têm que subir no barco. Sabe por quê, irmãos? Vamos pensar o seguinte. Eu não sei se deixa eu... Aqui. Quando eu botei autor, eu botei aqui, olha, um líder em ascensão. Jesus era um líder que estava crescendo. Jesus era mal visto, irmãos. Jesus era mal visto. Quando a gente chega lá em João 7, certo? A Bíblia diz que os seus irmãos não o aceitavam. Dentre eles nós temos Tiago, ou Judas, certo? E Tiago, certo? Judas e Tiago. Estavam lá, não aceitaram Jesus, eles não aceitavam Jesus. Jesus saiu da Judéia, certo? Mandaram ele sair da Galileia, aliás, porque queriam matá-lo. E, de repente, o que aconteceu antes da subida da travessia do mar? Jesus multiplicou pães e peixes. 5.000 pessoas. 5.000 pessoas pelos especialistas. Certo? Os especialistas não sei de onde, botou 5.000. Mas a Bíblia fala que eram 5.000 só homens, sem contar mulheres e crianças. E no final, quando a gente chega lá em João, certo? A Bíblia diz que eles queriam coroar Jesus como rei e como o profeta que haveria de vir. Aquele profeta do Antigo Testamento, eles colocaram, esse é o rei. Então, veja só, eu tenho 12 homens que não tinha significância alguma na sociedade. Eu tenho um líder que ninguém quer saber dele. E, de repente, esse líder ele está sendo ovacionado pelo povo para que ele seja o profeta e o rei. Que coisa maravilhosa. Então, se ele é profeta e rei, eu vou ser um dos 11 ministros. Não é Brasil, não, 12.
Eu vou ser um dos 12 ministros. Eu vou ser um governador. Eu vou ser alguém importante. E Jesus não queria que eles vissem aquilo. Então, Jesus fez, vocês vão ter que sair. Saiam. Voltar para Nazaré, voltar para Cafarnaum era ruim, sabe por quê? Porque Cafarnaum era a morada de pelo menos 4 deles. Pedro, André, Tiago, João, certo? E Jesus também. Nazaré era tido como a casa de Jesus. Então, na verdade, o que Jesus falou foi o seguinte, olha, a festa não acabou, mas vocês vão voltar para casa. E eles não queriam voltar. E às vezes, irmãos, nós não obedecemos porque a festa não acabou. E para onde eu preciso ir, não tem glamour. Onde eu preciso ir, ninguém me vê. Onde eu preciso ir, vai ser na 3ª vigília da noite, na 4ª vigília da noite, melhor, entre 3 e 6 horas da manhã, no mar, passando frio, tendo risco de vida, certo? O mar agitado e eu remando e me acabando. É para lá que eu estou indo. Sair de lá, de Itaguibá, onde eles estavam, para ir a Cafarnaum, era, como diz outro, caminho de rato. Todos os dias eles estavam ali, Eles iam para casa e voltavam. 4 deles eram pescadores. Eles faziam isso o tempo todo. E Jesus mandou subir no barco. Poxa vida, é mais do mesmo, repetição. Eu quero ficar aqui, sabe por quê? Porque o meu mestre vai ser rei. O meu mestre é o profeta esperado. Eu vou confluir, porque a ideia dos judeus é aquele reino teocrático. Então, o rei e Deus confluíam na vitória de um Deus ufanista que fazia com que a nação prosperasse, belicoso e triunfalista. E é isso que nós queremos no exercício da nossa religiosidade. Nós queremos triunfos para os nossos projetos. Nós não queremos ir para o mar onde não tem ninguém. Não quero 12 no meio do mar sem fazer nada. Eu quero estar na multidão que viu a multiplicação dos pães e ficou assim, ó, meu Deus, que homem maravilhoso, eu quero esse homem para mim. Então, às vezes, nós não conseguimos, na nossa vida, sucesso por causa disso. Que horas são, irmão, por favor? Quando der 10h30, me avise. Certo? Por favor, porque eu não quero passar de 10h30. Certo? Então, vamos lá. Já que eu já avisei, eu estou tranquilo. Certo? Então, vamos lá. Então, a renúncia foi o que eu falei agora, quando eles disseram verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, sendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando Jesus percebeu isso, Jesus saiu, pegou seus discípulos e disse, olha, vão para casa, voltem, vão para lá. Às vezes nós queremos ficar onde dá importância. Nós queremos ficar onde eu sou ovacionado. Mas Jesus, a gente precisa fazer renúncia, irmãos. Às vezes a gente renuncia à família. Às vezes eu passei 4 meses na Espanha. E não foram 4 meses. Foi bom porque eu trabalhei para o Senhor, sabe? Primeiro eu obedeci a minha esposa, né? E depois, quando chegou lá, eu comecei a obedecer ao Senhor. O Senhor, você já está aqui. O Senhor falou, você já subiu no barco, né? Então agora vá, certo? Então, às vezes, irmãos, a gente tem que sair, tem que renunciar a trabalho, renunciar a importância, renunciar a amigos, renunciar a ganhos profissionais, perder engajamento, perder monetização, perder likes. Poxa vida, todo dia todo mundo me dava like, hoje em dia não me dá mais likes, né? Então, renunciar, irmãos, é importante a gente aprender a renunciar. E outra coisa que é importante para a gente tocar nessa viagem é a questão da intimidade com Deus. Olha, irmãos, isso aí... Opa, voltei, foi? Meu Deus, agora sim. Olha, irmãos. Depois você... Olha, irmão, quando você me der da próxima vez, você bota o esparadrapo em um botão e deixa eu só com um. Entendeu? Porque aí eu não vou errar mais, eu não consigo errar mais. Certo? Intimidade. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E aí Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Irmãos, eu queria que você percebesse o seguinte, eu tive o cuidado de pesquisar nos 3 livros
Esse termo sou eu. Eu fiquei na expectativa de que Jesus, em algum momento, dissesse assim, olha, é Jesus. Ei, é Jesus. Não, não. Ele disse, sou eu. Sabe por quê? Porque quem estava do outro lado conhecia ele. Quem estava do outro lado conhecia a voz de Jesus. Lembra-se que a Bíblia diz, em João diz assim, João 10, se não me engano, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Agora, deixa eu perguntar um negócio a você. Jesus fez uma analogia com as ovelhas. E as ovelhas ouvem mesmo a voz. Cachorro também. Todo mundo tem cachorro aqui. Você chega em casa, você dá uns comandos, ele obedece, né? Não obedece? Não é isso? O cachorro conhece sua voz? Conhece, não conhece? E cachorro sabe português? Claro que não, né, irmão? Mas com Deus, quando Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele não está dizendo que você vai entender tudo, não. Ele está dizendo que você sabe quem está falando. Quando ele fala do aprisco, que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, é porque os apriscos naquela época, eles eram unidades comunitárias. Não era uma pessoa que tinha um aprisco. O aprisco ficava de um lugar e vários rebanhos entravam. Vários rebanhos entravam. Cada rebanho tinha o seu pastor. Quando o pastor chegava na porta do aprisco, que a Bíblia diz que o porteiro abria, e o pastor chamava, quem saía? As suas ovelhas. As outras ficavam. Mas por que as outras ficavam? Porque não conheciam a voz do pastor. É importante a gente entender que nesse mundo globalizado, nesse mundo que nós vivemos com tantas informações, nós somos bombardeados todos os dias com muitas informações. E o pior, todas elas são antagônicas, muitas delas, e todas são verdades. Uma desmente a outra, mas todas são verdades. Nós somos bombardeados, todos. Vocês souberam que mataram um cara lá nos Estados Unidos? Não foi? Vocês souberam que no Nepal tocaram fogo no negócio lá? Sabe? Não é isso? O pessoal lá do Nepal sabe que tem julgamento no Brasil. Não é isso? E a gente sabe o que acontece no mundo. Você sabe o que acontece na Ucrânia? Você sabe o que acontece na Rússia? São muitas vozes que acontecem. Quando Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz, ele está dizendo, conhece e é importante, porque não tem só uma voz no mundo, são várias vozes. Precisa conhecer porque tem outras vozes. Você não está no mundo ouvindo um som no pé do ouvido aqui, Jesus falando, meu filho. São muitas vozes. São as vozes da desonestidade. São as vozes do ganho fácil. São as vozes da sexualidade exacerbada. São as vozes da mentira. São as vozes da traição. São as vozes dos likes. São as vozes dos engajamentos. São muitas vozes. Mas Jesus disse, as minhas ovelhas, ela conhece a minha voz. Quando eu chego na porta do aprisco, não importa se tem 10 pastores, quando eu falar, são as minhas que virão. Quando Jesus chegou e falou bem assim, sou eu, Pedro disse assim, se és tu, Senhor, mas o Senhor não falou o nome dele. O Senhor falou o nome dele, irmãos? Não falou. Ele disse, só sou eu. E Pedro disse, se és tu, Senhor, então manda-me ter contigo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. A nossa viagem não progride, o nosso projeto minúsculo não progride por falta de intimidade. Talvez você precise ouvir, começar a ouvir, ter intimidade com Deus, para ouvir o que Ele está chamando. Não, olhe, preste atenção. Não confunda com entender. Eu não estou dizendo que você conhece o idioma de Deus, e nem estou dizendo que Deus vai mandar uma carta com a assinatura dele em letras de ouro. Não estou dizendo isso. Mas você conhece a voz dele. Você conhece a voz dele. E em conhecendo a voz de Deus, você também conhece a voz que não é dele. Isso aqui é importante. Certo? Intimidade com Deus. E finalizando, eu só tenho meia hora a mais, né? Finalizando, ver o sobrenatural. Viver o sobrenatural. Jesus andando sobre as águas.
Você sabe por que Pedro desceu do barco, irmão? Pedro desceu do barco porque ele subiu. Tem gente que não conhece o sobrenatural de Deus porque nunca entrou no barquinho do Senhor. Nunca entrou no barquinho do Senhor. Tem outros que não seguem o sobrenatural de Deus porque se esqueceu que nesse versículo aí, um saiu, mas 11 ficaram. 11 ficaram. E é o que acontece. Às vezes nós queremos estar no meio dos 11, porque eu estou no barquinho da legalidade. Eu estou no barquinho da minha pseudo-obediência. Eu estou no meu barquinho da vitrine da moralidade. Eu estou dentro da vitrine da ética. Ninguém pode apontar o dedo para mim. E se eu for pregar lá na frente, ninguém vai me chamar de feio. Ninguém vai me chamar de analfabeto. Ninguém vai dizer que eu não gostei. Ninguém vai dizer que esse cara fala demais. É melhor ficar no banquinho. Às vezes eu fico me perguntando, sabe, pastor? Deus, o que é que tu queres comigo? Isso eu faço essa oração todo dia. Todo dia. Todo dia eu faço essa pergunta. Senhor, o que é que tu queres comigo? Tem gente melhor do que eu, Senhor. Tem gente mais preparada do que eu, Senhor. Irmãos, não falei isso não. Eu poderia estar em qualquer outro lugar do mundo. Sou aposentado. Criei meus filhos. Mas o Senhor me mandou aqui. O Senhor me mandou. A gente não tem escolha, irmãos. Nós não temos escolha. Quando você conhece a voz de quem te chama, você vai. Sabe o que acontece, irmãos? Depois dessa passagem aí, nós temos um advento lá em Genezaré, que a Bíblia nos diz, lá em João principalmente, que tivemos tantos milagres que não poderiam se escrever. Foram muitos milagres que foram feitos. Muitos milagres, muitos milagres. Mas eu não vejo ninguém pregar sobre esse tema. Mas sobre essa passagem de Pedro andando sobre o mar, existe. Existe. Você pode ressignificar a sua história. Você pode sair do barquinho da religiosidade sem espiritualidade e sair do barco. Sair do barco. Deixar de viver o ordinário para viver o extraordinário. Deixar de viver o natural para viver o sobrenatural. Nós podemos, nós conseguimos. Quando Pedro disse assim, Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Jesus falou, vem. Está esperando o quê? E se quando Pedro voltasse outros discípulos, eu também quero, Jesus falou, pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo. Eles não andaram porque não quiseram, irmãos. Não é porque não teve vaga, não. Tem vaga para você. Tem vaga para você. O Senhor te chama. O Senhor te chama para ressignificar o seu projeto de Genezaré, que parece ser pequeno, parece turbulento, mas pode mudar a sua vida. Nós tivemos ali naquele momento 11 pessoas que contaram uma história maravilhosa. Mas nós tivemos um que viveu uma história maravilhosa. É importante que a gente entenda o que Deus quer para nós. Subir no barco foi uma imposição. Mas sair é a sua opção. Permita que Deus faça isso na sua vida. Permita que Ele transforme a sua vida. Para que o seu barquinho, no meio de turbulência e tudo mais, chegue ao lugar, ao destino que o Senhor traçou para você. E você contando uma história que você viveu. Amém? Vamos orar? Eu não sei quem vai tomar a palavra agora, mas eu queria somente orar. Pastor Paulo? Pastor Paulo? É Cláudio. Olha, um jogou para o outro. Acho que vai ficar a irmã aqui do meio. Pode vir, pode vir. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra. Tu já me disseste muitas vezes que a tua palavra é maior do que eu. É maior do que a minha inteligência, é maior do que a minha sabedoria. A tua palavra é maior do que as nossas dificuldades.
A tua palavra, Senhor, responde a tudo. Tu disseste lá em João 8,32, conhecereis a verdade e conhecereis Jesus Cristo. E Ele te libertará e Ele fará coisas grandes. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que tu estejas derramando bênçãos sem medida sobre essas pessoas. E que a tua palavra que desceu como semente venha germinar nessas vidas, ó Senhor. Que eles venham frutificar, ó Senhor. E que haja transformação, se necessário for, para cada um, inclusive em mim. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E é penetrante. Em nome de Jesus é que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado esta noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós teremos agora a oportunidade de entregarmos nossos dízimos e ofertas. O hino 301, creio observar. Como é um hino com 4 estrofes, nós vamos pular a segunda estrofe e vamos cantar a primeira, terceira e quarta. Em Jesus confia, sua lei observa, ao penoso bênção que faz, desfeitos guarda, tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Lei observa, Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos orar agradecendo o ofertório, dízimos e ofertas aqui dedicados. Depois teremos algumas informações e petraremos a bênção encerrando o culto dessa noite. Obrigado, Senhor, nessa noite aqui estivemos e nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, acompanhada o privilégio de responsabilidade, porque sabemos que o Senhor é quem analisa o nosso culto. É o Senhor quem faz o crivo, é o Senhor que é a plateia. É o Senhor que
examina os nossos corações, porque chegamos aqui. Qual foi a nossa intenção? Ó Deus bendito, tenha misericórdia de nós. Pedimos, ó Deus, que o que acabamos de ouvir haja um comprometimento no nosso coração com a palavra. E que possamos entrar no barco e sair do barco, sabendo que o Senhor é quem faz milagre extraordinário em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela palavra ministrada, os cânticos que entoamos, as orações feitas aqui, Senhor. Ó Deus, pedimos também nesse momento que o Senhor abençoe com a sua graça, com a sua misericórdia, todos quantos têm se empenhado para cooperar com essa obra de todas as formas, e agora de forma particular, com a manutenção financeira dessa obra que o Senhor nos confiou. E de maneira muito especial, Senhor, nós colocamos a vida de Vera, ó Deus, enlutada, como se conta com sua família, com a perda do seu filhinho Felipe. Fortalece aquele coração de mãe, Senhor. Consola. Ó Deus, esse dia certamente foi um dia muito difícil. Mas, ó Deus, o Senhor tem nutrido ela com a graça. E te pedimos, pois, e oramos por ela. Agradecemos a irmã Elza de Deus, que está prestes a sair da UTI, só aguardando uma vaga no apartamento. Ó Deus, obrigado por grande livramento. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós queremos aqui comunicar que amanhã, sexta-feira, tem oficina da terceira idade. Há certos irmãos mais de 60 aí, né, podem vir aqui cooperar, aliás, participar, né, com a oficina da terceira idade. E no sábado, nós teremos aqui o Unidos em Cristo, com o pastor Messias Marques, trazendo uma palestra, irmãos, às 17 horas, ocorrerá aqui na Pibinha. Esse mês é o chamado Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, a palestra aqui com o pastor Messias Marques, que é psicólogo, é neuropsicólogo, né, já foi membro aqui da nossa igreja, tem um vínculo com ela. Então, os irmãos cheguem aqui no próximo sábado, 17 horas, para poderem ouvir dessa palestra em relação à prevenção, né, em relação ao suicídio. E no domingo, irmãos, no sábado também teremos um congresso de missões na Igreja Batista Sol Nascente. É preciso fazer uma inscrição, tá certo? Já tem sido divulgado, o nosso departamento divulgou lá no grupo Avisos, PIB Avisos. Se você não participa do PIB Avisos, né, entre lá, peça o link, pode mandar para qualquer um dos pastores, fale com o Josué, para que você esteja lá informado das atividades da igreja. Então, esse congresso vai acontecer na Igreja Batista Sol Nascente, manhã, tarde e o encerramento à noite. Tá certo? E no domingo, pela graça de Deus, estaremos aqui, irmãos. Pela manhã, tendo a oportunidade de ouvir os irmãos que vão batizar, os irmãos que serão admitidos à igreja. Será um momento maravilhoso. É sempre um momento gratificante, de louvor a Deus, quando nós temos essa oportunidade. E à noite, celebração de batismos. Então, uma festa maravilhosa no domingo, dia 14, né? Para mim é um dia muito significativo, porque dia 14 de setembro eu farei 45 anos, é isso mesmo? 45 anos de membro dessa igreja, né? Então, graças a Deus, glória a Deus por isso. Eu gostaria aqui de saber quantos nos dão alegria da presença nessa noite, você está nos visitando. E eu gostaria que você levantasse aí, como já fez o pastor Val aí. Que bênção, né? Mais gente nos visitando essa noite. Oi, que bom. Oi, que maravilha. Que bênção, né? Bom tê-los aqui nessa noite. E como o ambiente é melhor, lá no templo não dá para fazer isso, não. Mas aqui nós temos pastor, a gente chama de pastor Val, é isso mesmo, né? Mas aqui os seus nomes, Joyce e Moisés, já conhecem o Evangelho? Já? Que bom, né? Muito bem, que maravilha, né? Podem sentar. Quem mais? Alguém mais está nos visitando? Então, sim. Eu vou pedir que também, fique em pé aí, está ao seu lado. Olha, eu fui informado no encerramento do culto, já saindo, que vocês estão intimamente ligados ao Eric, né? São os pais dele, né? Então, louvamos a Deus, viu? Pela presença de vocês, podem sentar.
Eric tem caminhado aqui conosco e tem sido aqui uma bênção para nós. Louvado seja Deus por isso. Aqui é dizendo que ele tem que terminar mesmo. Então vamos ver aqui. Deixa eu ligar aqui só pelo menos para dar os últimos avisos. Tá ligado? Pronto. Bateria foi. Irmãos, após a bênção, se você está nos visitando, nós vamos até a quadra aqui da igreja, porque lá teremos uma conversa rapidinho, um com o outro ali sentados, tá certo? E degustando um negócio que foi feito com muito amor, né? É feito para quem gosta da parte de algo mais voltado para o sal, tem lá, eu acho que doce também tem. Então Deus fez provisão, né? Viu, o seminaristadinho aí, o pastordinho aí, Deus fez provisão. Então, após a bênção, a não ser que não tenha jeito mesmo, você tem que sair por algo excepcional, mas é bom tê-lo lá, tá certo? Faça de tudo para você ir lá para a quadra, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Vamos ficar em pé e com a bênção vamos encerrar o culto dessa noite, agradecendo a Deus porque chegamos até aqui, não é? E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, podemos dizer amém.